Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso programa Connect By, aqui na TV Livre Belém. E hoje eu tenho certeza que vou agradar a todos, porque hoje o meu convidado é uma pessoa muito, muito especial. É uma pessoa que vai surpreendê-los, uma pessoa pouco polêmica, mas muito sensata. Ele é um major da reserva, ele é um médico urologista, pai, avô, e é um amigão, enxadrezista de primeira categoria. E ele vai falar hoje um pouquinho da sua vida para gente. Com vocês, Dr. Raimundo Abidon. Abidon, boa tarde. Boa tarde, Seja Cassandra. bem-vindo. E eu queria um pouquinho hoje explorar aquela parte que você tem, que você, como um médico, precisa deixar esse legado para o povo, que eu conheço você muito bem, eu sei como você pensa. Mas antes disso, eu queria saber um pouquinho de você, Raimundo. Como é que foi a sua infância? Onde você nasceu? Quais são as lembranças que você tem para a gente saber de onde veio o Dr. Raimundo Abidon? Boa tarde, Connect By, na pessoa aqui de Kassan Said, uma pessoa muito especial, muito inteligente. E a nossa infância, para que a nossa audiência nesse momento tenha conhecimento, Certo. ela foi uma infância na Cidade Velha, um Cidade dos Velha. primeiros bairros de Belém, e a gente cresceu vindo de um colégio tradicional na época, salesiano, Colégio do Carmo, que infelizmente hoje fechou as portas, mas trabalhado dentro de uma família que, de origem por parte de pai árabe e por parte de mãe, ela veio provavelmente passeando pela Europa ali, que a minha mãe é Oit, é hoje em alemão. Poxa, legal. Então, ela existe uma tendência a gente imaginar que, como meu bisavô era italiano, existe uma tendência a gente pensar que ela tinha uma origem migratória, vinda da Alemanha. Perfeito. E teve nome Machado Pinheiro, que ficou em Garapé-Miri, onde tem um livro editado sobre a família, onde o meu bisavô casou com uma escrava, e a Interessante. partir dali essa escrava ela está enterrada em Abaeté, o nome é Ana Cristina, e segundo a população, ela faz milagres e no dia de finados bota vela para ela e para o túmulo do padre, são os dois túmulos mais visitados em dia de finado. Muito legal. Então essa origem toda, né, é muito interessante, porque eu nasci prematuro, com menos de 1 quilo naquela época. Cresce. Então, tive que enfrentar, não lembro de nada, mas eu tive que enfrentar, assim, é, 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 a, aquela medicina da época, que não era nada comparado ao que temos hoje, né? Então, tinha que manter temperatura. Minha mãe conta que a alimentação era conta-gota, aquela coisa toda, para poder alimentar baixo peso, né? Pequeno para a idade gestacional e provavelmente parto prematura. Então, foi isso que aconteceu. Estudo em colégio salesiano, evoluiu, acabei fazendo medicina, que parece ter sido uma realização para os pais, porque naquela época nós tínhamos poucas profissões assim que os pais se realizavam, né? Ou era engenheiro, ou era advogado, ou era médico. Verdade. Profissões nobres da época. Então, nós fomos caminhados pelos pais a fazer medicina. E a gente abraçou e aceitou a ideia. E a partir daí, a Universidade Federal do Pará,
extremamente concorrida na época. Estamos falando de 1982, Assim, foram né? quase 40 e poucos anos. Então, extremamente concorrida e a gente conseguiu concluir a graduação. Aí fizemos a residência médica no Rio de Janeiro, no Instituto de Urologia e Nefrologia de Niterói. Aí, com 860 cirurgias, a gente concluiu a residência médica e voltamos para cá, porque a gente não fica sem alimentação do Pará, Isso é verdade. Quem né? tomou açaí não sai mais Então, daqui. a gente volta para cá e desde então a gente ficou de o ano de 90 para cá. Eu entrei na aeronáutica. Queria saber um pouquinho também a respeito como foi essa sua passagem, como é que é um médico dentro das Forças Armadas. Quando eu cheguei nas Forças Armadas, eu cheguei para o serviço militar obrigatório, Ainda estava na fase obrigatória. fase obrigatória. Peguei adiamento, fiz a especialização e depois voltei e tinha que servir. Perfeito. Até então era obrigação. Depois que eu entrei, eu me apaixonei pelas Forças Armadas. É natural. Por quê? Porque as coisas funcionam mais ou menos como a gente idealiza o mundo. Perfeito. Então, eu aprendi a função que eu não sabia, ser militar. E ser militar é muito interessante, porque é uma profissão que não tem uma ligação tão direta com a medicina, É verdade. mas ele sempre busca isso. Por exemplo, eu fui elemento credenciado de segurança de voo, eu fui elemento credenciado de lançamento de foguete em Alcântara, na Barreira do Inferno, e eu aprendi a conversar com vários cientistas envolvidos aí com o lançamento de foguete no Brasil. Eu tive que aprender tudo sobre foguete, Expertise, tudo sobre aviões, imagina. porque nós éramos também elementos credenciados de segurança de voo. Fui da Junta de Saúde, secretário da Junta de Saúde do Hospital da Aeronáutica, onde a gente liberava carteirinha para os pilotos. Então, isso tudo demanda conhecimento militar. E você sabe que você não pode falhar. Na vida militar não existe essa possibilidade Não, de você isso é falhar. verdade. Não tem segunda chance. Não, não tem. Isso é fato. Eu acho que isso aí resume um pouquinho a vida militar. E depois de 20 anos assumindo o papel de chefe da urologia, onde nós éramos 5 urologistas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer vários colegas vindo de outros estados, com É, outras especializações, com outros pensamentos. E a gente tinha que homogeneizar, criar nossa rotina. Eu soube de casos de pacientes que vieram de Portugal para operar aqui. Olha que a tecnologia, a ciência em Portugal não é atrasada. É verdade. Eu operei alguns pacientes vindo de Portugal, é, principalmente quando lidava com disfunção erétil, porque nós tivemos um treinamento já lá no Rio de Janeiro, lá atrás, com disfunção erétil, né? Foi a mesma equipe que, na época, é, colocou prótese peniana em vários mitos da nossa TV, né? Uhum, Pessoas que, eu não posso citar o nome, mas que eram pessoas muito importantes, né? E essas pessoas, elas deram muita experiência para a gente, né? Na pessoa, na época lá, o doutor Pedro Igor Ravzini, ele era o chefe da prótese peniana e era o dono da empresa que fabricava a prótese. Que foi convidado várias vezes para ir para os Estados Unidos dar curso. Ele era uma pessoa muito acima da média, digamos assim, das pessoas classificadas nessa subespecialidade na época. Eu perfeito. estou falando de uma pessoa que já não está entre nós, Uhum. mas que eu agradeço imensamente a minha formação. Sim, claro, claro. Depois eu queria até que a diretor colocasse aqui uma foto quando você
começou o seu curso de medicina, bem nos primórdios, na época dos A dinossauros. gente nessa época aí, a gente pesava pouquinho, né? É verdade, Aí, muito trabalho e pouca é, comida. então, a gente tinha que gastar muita energia, né? Porque a minha carreira de médico, realmente, ela não ficou só na aeronáutica. Entendi. Eu passei 10 anos na UTI do Hospital Barro Barreto e como consultor de urologia do Hospital Barro Barreto. Isso foi até o ano 2001, mais ou menos. Então, Entendi. eu fui a primeira turma de médicos que inauguramos o CTI da Santa Casa. Cara, Então, que legal. essa viagem toda nos deixou com uma experiência muito boa Sim, em sim, claro. doenças infecto-contagiosas, porque o Hospital Barros Barreto é uma referência Referência nacional sobre isso. fantástica, e aquelas doenças da Santa Casa, que envolvem principalmente a maternidade e a obstetrícia ali, Perfeito. né? Fez uma Então, base isso boa. tudo aí, ela nos dá um upgrade no conhecimento, que a medicina, na verdade, ela não se resume a um rim andando para o urologista, que é meu Perfeito. caso, ela até ela é holística. Você tem que ter um conhecimento amplo da medicina. O teu paciente, ele você interna para uma coisa, mas ele pode complicar com outras doenças. Então, se Sim, você não tiver esse conhecimento, você pode pagar o preço. E, na verdade, quem paga o preço é teu paciente. Ele paga com a vida. quero um adenozinho agora que me ocorreu uma pergunta aqui. O advento do Viagra, a urologia, ele foi um agravante ou foi um percussor de sucesso para a medicina? A sildenafila, que é o Princípio ativo. princípio ativo, ele foi lançado aqui e foi lançado para os cardiologistas inicialmente, né? Sério? Ele depois que ele chegou na urologia. Isso foi uma crítica que nós fizemos à indústria farmacêutica, Aquele é vasodilatador, né? porque ele na pesquisa dele, ele era usado como antihipertensivo. O efeito colateral que dava ereção. Então, Interessante. muitos pacientes que tiveram uma indicação relativa do Viagra lá nos Estados Unidos ainda, na época, bem na época que ele foi lançado no Brasil, ele já tinha nos Estados Unidos catalogado 70 mortes 70 watts. dentro do motel, onde Caramba. parte desse pessoal foi infarto e outra parte não se sabia o motivo real. Então, nós conversamos isso com o pessoal que estava lançando aqui, que deveria realmente passar pelos médicos da urologia a indicação da droga, né? E depois ela foi, e com o conhecimento que foi chegando, ela foi e realmente tomou conta do mercado, né? Aí a indústria farmacêutica, outros medicamentos semelhantes, mais até específicos, foram também adquirindo seu lugar. Isso que aconteceu. Interessante. Uma dúvida. Qual é a primeira preocupação de um médico quando entra no seu consultório um paciente novo? Essa pergunta é muito inteligente, porque quando o consultório ele se preocupa realmente com o paciente, ou seja, quando o médico consegue individualizar o paciente, ele tem que primeiro ver o nível cultural desse doente, para ver o nível de compreensão dos fatos. Entendi. Por exemplo, na urologia, eu sempre peço a meus pacientes para ir com o responsável. É muito complexo para mim atender dois pacientes acima de 80 anos de idade, porque eu não sei se a compreensão dos fatos, até pela idade, que já você já tem o direito de esquecer. Verdade. Então, eu não sei se ele vai entender direito minha consulta. E quando ele é muito
mais jovem que isso, eu tenho a segunda preocupação. Sabe ler? Sabe escrever? Ele pode ser analfabeto funcional. Tem isso. Em 1920, nós tínhamos apenas 5% da população alfabetizada que votava, porque sabe que naquela época a mulher não votava, e naquela Verdade. época poucas as pessoas que eram realmente alfabetizadas, E né? aptas a votar. E aptas. Então, isso não mudou muito. A gente observa hoje que o analfabeto não é aquele que não sabe escrever o nome hoje, e sim o analfabeto funcional. O que é que você tem? Você tem uma pessoa que lê o texto, depois não consegue interpretar o texto que leu. Então, se você não sabe interpretar o que leu, imagina quando eu dou uma receita e o indivíduo pergunta para mim, mas o senhor receitou esses 2 remédios? Eu digo, não, eu receitei um remédio, aqui embaixo eu digo como tomar. Complicado. Então, eu tenho que ter alguém ao lado dessa pessoa para servir de apoio, para não fazer uso errado da medicação. E pior que isso, a informação hoje, ela é a chave do processo. Se Entendi. você não detém a informação, você pode cair na mão de qualquer pessoa e ser enganado pela sua inocência. Entendi. E hoje, doutora Bidon, eh, excessos de faculdades hoje da área da medicina, isso tem trazido algum benefício por ter mais médicos ou tem comprometido a qualidade do profissional? As nossas universidades, elas, quando tradicionais, elas têm já bem padronizado os seus professores. Quando esta universidade, ou melhor, uma faculdade particular ou de ensino público, quando ela tem médicos novos, ele vem com toda aquela garra para ensinar. Mas você tem que pensar uma coisa hoje. Na nossa época, se a gente tinha 500 livros para ler, hoje você tem 5.000 livros. 5.000 livros. Se o indivíduo for ler esses 5.000 livros, ele vai começar a clinicar com 50 anos de idade. Então, a gente está tendo uma situação onde você se especializa rápido para ter menos livros para ler e você corre para o médico generalista ali e fica sendo, se você não lê, não estuda, não se atualiza, você vai ser o au-au. Au-au é quando o doente senta, ele diz ao cardiologista, ao endócrino, ao urologista. Então, ele é um médico au-au. Ele não se Analogia. atualizou, ele não consegue nem planejar o tratamento do seu doente. Ele não tem a visão holística. Talvez esse seja o maior problema hoje. Essa falta da visão holística compromete o tratamento. Explica isso. Simples. Você pega um paciente na minha área, urologia, disfunção erétil. Aí você vai e verifica que o colesterol dele ele está extremamente baixo. Puxa, mas que coisa bacana, o cardiologista baixou meu colesterol. Olha, porque baixar o colesterol hoje parece um Milagre da sonho. ciência. É um sonho, uma panaceia. Puxa, mas o colesterol que forma a testosterona é o colesterol que é responsável pelo principal hormônio da espécie humana. Por quê? Quem tem mais testosterona? O homem. E qual hormônio que tem mais na mulher? Também a testosterona. Porque a testosterona é que vai gerar o estrogênio.
Então, você baixou o colesterol, que é a fonte, o que é que você fez? Você detonou a testosterona. Pode ser que ele tenha disfunção erétil depois daquilo ali. Foi gerado por quem? Por um medicamento. Talvez ele tenha tomado com uma intenção, mas acabou que baixou demais o colesterol e gerou uma patologia gravíssima, porque nenhum homem gosta de ter disfunção erétil. Isso eu tenho certeza. Interessante. Uma pergunta peculiar. Hoje, entra um homem e entra como a gente poderia chamar de uma forma bem sutil, um homem não binário. Seria essa expressão correta? Não sei. Um homem, vamos botar, um homossexual dizendo que ele é ou então uma mulher dizendo que ele é um homem. Qual é o termo que se usa na medicina? É, Fugiu. você pode dizer que é um paciente biologicamente mulher, Certo. né, que se acha homem trans. Homem trans. Entrou um homem trans no seu consultório hoje. Como lida com ele? Os mesmos exames, as mesmas prescrições, ou tem alguma É, distinção? isso provoca no urologista um impacto biológico. Por quê? Porque nós somos doutrinados, treinados para acompanhar homens na questão sexual, ou seja, próstata, pênis, testículo, que eu digo que são órgãos sexuais do homem biológico. Certo. Quando adentra ao consultório uma, um homem, que eu digo assim, trans, se eu for investigar os órgãos biológicos desse homem trans, Vai encontrando. útero, ovário, eu não tenho como fazer esse preventivo. Então, o que é que eu posso fazer? Se acontecer desse homem trans insistir em fazer o preventivo na urologia, eu vou ter que pedir ultrassonografia de próstata, dosagem de PSA, e eu sei que ele não vai me trazer esse resultado de exame, Perfeito. porque é inviável. Você não tem como viabilizar um exame de órgãos que você não possui. Então, a orientação é: você é homem trans, vá no ginecologista, porque você tem útero, você tem colo de útero, Perfeito. você tem ovário. Então, essa conscientização, ela é mais importante para não deixar a pessoa se iludir pela informação errada. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa parte é Indo ao interessante. ginecologista, ele vai botar na mesa ginecológica, ele vai colher material do colo do útero, vai fazer lá o Papa Nicolau e outros exames que tem que fazer, mas ele tem esse material todo na ginecologia. É O a área dele. urologista A área não é dele. treinado para isso, para Entendi. fazer PCCU, que é o preventivo de Perfeito. câncer de colo uterino. Não existe esse treinamento. Doutor Dom, eu ouvi falar de um exame de sangue específico que, dependendo da época que você faz e como é feito, você pode até prevenir males bem mais grandes ou males maiores do que o normal, tipo câncer em determinados órgãos do corpo. Me fale um pouco mais sobre esse exame. Exatamente. Nós temos hoje uma tendência a imaginar: olha, eu vou fazer a prevenção do câncer. Na urologia, o mais famoso é o câncer da próstata, Próstata. né? Próstata. Então, aí você diz assim: eu vou fazer a prevenção do câncer da próstata. O que é que você faz? Você dosa o PSA, você faz um ultrassom, você faz alguns exames, né?
Ainda hoje se comenta do toque retal, né? Sensibilidade e especificidade muito baixa, toque retal. Toque retal só vai detectar realmente quando o tumor já invadiu bastante. Então, como exame preditivo, ele é muito pobre, é 30 de sensibilidade e especificidade, né? O PSA não, o PSA é excelente, o PSA é 95% de sensibilidade e especificidade, né? Aí, se o PSA está alterado, você pode progredir. Aí você faz um toque para ver se está muito evoluído aquela situação, se tem alguma coisa mais, porque pode não ser um câncer, pode ser uma prostatite, pode ser um abscesso. Agora, se você suspeita realmente de um câncer, você tem a ressonância multiparamétrica da próstata, que tem 95% de sensibilidade e especificidade. Ela, de acordo com o resultado, ela vai te indicar realmente se você deve fazer uma biópsia. Que a biópsia é invasiva, a biópsia vai lá e belisca, né? Então, é importante, sim. É importante você fazer o exame preventivo, entre aspas, porque, na verdade, você está dando o diagnóstico do câncer inicial aí, né? Já Câncer antecipando. inicial. Agora, quando você fala em prevenção, é um outro capítulo. Quando você fala em prevenção, você tem alguns marcadores que você identifica que eles, quando estão elevados no sangue, você tem que achar uma forma de baixar para que ele não venha atuar no gene e realmente desenvolver um câncer. Aí é prevenção. Perfeito, perfeito. Então, temos alguns exames que a gente faz, mas são exames metabólicos, que vão exatamente demonstrar a possibilidade de ele alterar o seu gene. Esse gene, quando alterado, o que é que acontece? Ele pode estar inibindo o câncer, aí você alterou e deixa de inibir. Ele pode ser um gene que está desenvolvendo a tua imunidade contra o câncer. Aí você inibiu, fez o inverso. Aí você pode passar a desenvolver a partir dali, entendeu? Então, essas substâncias a gente faz no consultório, a dosagem das substâncias, são várias substâncias, e você traça o perfil metabólico. Daí aquela visão que eu falei, que o urologista, o especialista de modo geral, ele não pode abandonar aquela visão holística da medicina, porque a consulta é individualizada. Perfeito. Entendeu? Bem, agora vamos fazer um pequeno intervalo e lembrando a vocês que esse nosso programa Connect By, ele é um patrocínio exclusivo hoje da Confrapag, através da Liberpay. São soluções inteligentes pelos meios de pagamento. Hoje nós resolvemos qualquer tipo de problema. Daqui você vai ver o nosso anúnciozinho aqui e daqui a 3 minutinhos a gente volta. Um abraço. O Pará nunca foi tão grande e, ao mesmo tempo, tão nosso. Nosso Pará segue avançando na infraestrutura, encurtando distâncias, indo cada vez mais longe. Nosso Pará cuida da floresta viva, com desenvolvimento que respeita o meio ambiente e valoriza quem produz. Em 2026, nosso Pará segue firme no caminho do futuro, com trabalho e com orgulho. Governo do Pará, por todo o nosso Pará. Você pode estar pagando impostos a mais nas vendas feitas em cartões e Pix, porque tudo que entra no seu CNPJ é tributado, até valores que você só repassa para fornecedores, entregadores, terceirizados e outros parceiros.
Para resolver isso, a Liberpay utiliza uma tecnologia própria chamada Split de recebíveis, que divide automaticamente os recebíveis entre sua empresa e seus prestadores de serviços, antes do dinheiro ser creditado na sua conta. Assim, esses repasses não entram no seu faturamento e cada um paga o imposto apenas realmente sobre o que recebe. Simples, seguro e totalmente legal. Quer reduzir custos e deixar sua operação mais justa? Solicite um de nossos licenciados e economize com a Liberpay. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp, que a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para número 1 da cidade. Vem! Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com consórcio nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. S Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com o apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Criar oportunidades é abrir as portas do futuro para os nossos jovens. A Usina da Paz chegou em Itaituba. Com formação profissional, saúde, cidadania, aulas de robótica, esportes e muito mais. A Usina da Paz de Itaituba é a primeira do Tapajós e a 24ª do estado. É o maior programa de inclusão social da América Latina, chegando para transformar vidas. Porque o futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará. Bem, amigos, estamos de volta ao Connect By. Não esquecendo que esse programa ele vai ao ar todos os sábados às 13 horas aqui na TV Livre Belém. E também você pode acompanhar pelas nossas mídias sociais, no YouTube e no Instagram, @TV Belém. Todos os sábados você pode acompanhar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode gravar e depois assistir, ou então conectar direto no YouTube, ok? Estamos de volta ao nosso Connect By hoje com o Dr. Raimundo Abidon, urologista aqui de Belém, e uma pessoa incrivelmente antenada hoje a respeito de tudo. E a gente vai explorar ele, tirar o máximo de informações para a gente saber o que tem de novidade. Um ponto importante. Doutor Abidon, hoje, uma pessoa que tem uma glicemia elevada interfere no tratamento urológico dela?
Com certeza. Hoje se sabe que o metabolismo da glicose ele está intimamente ligado a envelhecimento. Se você tem uma glicose mais acima, é sinal que você não está queimando, está faltando exercício, está faltando orientação. Então, essa glicose, quando está elevada, ela vai e começa a danificar seus vasos, seus nervos e, quem sabe, até a tua memória. O porquê disso? Vamos analisar lá atrás. Quando você está com síndrome metabólico, que a gente chama isso, essa glicose, ela entra, quando ela está elevada no sangue, ela entra na hemácia. E ela carameliza essa hemácia. Essa hemácia deveria levar oxigênio para os tecidos. Só que ela fica caramelizada. A hemácia é uma célula que ela só serve para levar oxigênio. Ela tem hemoglobina ali, um monte de hemoglobina. Parece o saco do Papai Noel. O saco do Papai Noel cheio de hemoglobina para levar oxigênio para os tecidos. Então, veja bem, no momento que ela é caramelizada pela glicose, que está elevada, ela perde essa capacidade. Aquela hemoglobina não vai levar oxigênio. E se ela não levar oxigênio, ela vai condenar um órgão, um determinado lugar que precisaria do oxigênio como energia, porque o oxigênio ele vai para a mitocôndria ali, aquela coisa, gera ATP, sem entrar em detalhes. Então, o que acontece? Se o indivíduo evolui anos dessa forma, com glicose elevada, de repente, ele pode alterar a visão, a catarata precoce, é o que acontece com diabetes. Certo. Ele pode perder uma perna, um pé, Uma amputação. ele pode perder o rim e começar a dialisar. Por quê? Porque justamente essa glicose elevada, ela provoca danos metabólicos nessa célula. Então, na urologia, o capítulo final é a disfunção erétil. Por quê? Para você funcionar adequadamente, você tem que ter um nervo que funcione bem e tem que ter um vaso que leve oxigênio para aquele lugar. Porque você imagina o trabalho do pênis durante aquele período que ele está executando sua função. Deve ter muito oxigênio ali para gastar ATP, energia. Se faltar isso, a primeira queixa, doutor, eu comecei, mas caiu lá no meio da relação. Aí a gente fica antenado, faltou oxigênio, o nervo está danificado, vamos ver como é que está a glicose dele. Aí começa a complicação. Aí nós vamos ter que investigar. Doutor Abidão, com que idade o homem deve começar a se preocupar com a testosterona? A testosterona, a partir dos 30 anos, ela vem caindo 1% em média ao ano. Quando ela chega nos 45, 50 anos, ela já caiu um pouquinho, então há um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal é que é o responsável pela hiperplasia da próstata. Ou seja, você tem aquele aumento prostático contínuo depois dos 50 anos. Em média seria isso. Então, isso acontece frequentemente no homem. E na mulher? Ela tem que ter essa preocupação com a dosagem hormonal? Qual? Tem. Porque na mulher, a pesquisa já indicou, uma mulher, ela tem mais testosterona do que estrogênio e do que
progesterona e do que... Enfim, a testosterona na mulher é o hormônio que ela tem maior quantidade. Por que isso? Porque essa testosterona é que vai gerar o estrogênio, vai gerar o estradiol. Então, veja bem, no passado, lá, sabe, Os primórdios da história. a gente estudou que o hormônio da mulher era o estrogênio. Eu acreditei nisso durante muito tempo. Mas não é verdade isso. Pois é, acontece que a testosterona, ela é nanogramas por decilitro. Então, quando você dosa a testosterona do homem, ela está numa faixa de 400 a 1000 nanogramas por decilitro. A mulher, o estrogênio dela, quando dosa, ele está numa faixa de 400, mas é picogramas. Então, para você transformar para nanograma, você perde o zero lá do final. Só isso. Ela vira 40 nanogramas. Isso é o estrógeno dela. O Não estrogênio testosterona. vai baixando mesmo. Então, o estrogênio baixa para 40. Aí, quando você vai dosar a Testosterona. testosterona dela, deu 50, deu 60, Nanos. Que é diferente de que é quase diferente, de porque se eu fosse jogar, por exemplo, a testosterona para perto do estrogênio que ela dosa, eu teria que acrescentar um zero. 50 vira 500. Então, essa alteração deixa claramente que a mulher tem mais testosterona. E a mulher, ela descobriu que realmente ela é muito importante na vida da mulher. Vê bem, a gente é procurada no consultório porque a mulher está com a bexiga arriada, está se mijando, está com incontinência. O períneo dela, a musculatura está flácida, ela não segura a bexiga. Então ela está perdendo urina. Até a situação social dela fica comprometida. Aí o que é que acontece? Uma das causas é o déficit de testosterona, porque a testosterona ela tem uns mecanismos fantásticos. Ela desenvolve a musculatura, ela dá uma hipertrofia muscular, ela melhora a cognição, a memória. Então, age em todas as células do organismo, na verdade. Porque a testosterona, ela é um hormônio que ela começa agindo aqui e age até o ovário dela. Ela age na musculatura, ela age na memória, ela age no desenvolvimento daquela mulher. Porque, veja bem, se você pegar uma mulher que menopausou, se ela não fizer nada na vida, ela vai cair em depressão por falta de hormônio. Entendi. Você faz uma testosterona, o que é que você faz com ela nesse momento? Você joga o estradiol também para cima, Dá um porque ele up, vem né? depois da testosterona. Aí você joga e ela volta a ter ânimo para viver, volta a ter ânimo para se pintar, a musculatura volta ao normal, porque ela vai praticar esporte, ela está animada. Então o casamento dela volta a ter energia. Isso aí, se a gente for pensar a longo prazo, isso mantém casamento. Sim, claro. Claro, restaura. Porque o relacionamento, ele é para perpetuação da espécie. Até que mude isso, Verdade. esse é o maior objetivo biológico do ser humano. Eu fiquei pensando agora, a geração dos nossos pais tiveram 10 filhos, nossos avós 10 filhos, nossos pais 4, 5 filhos. Nossos filhos vão ter 1 ou 2, quando muito. E a próxima geração, provavelmente, que chamam de pai de pet, que chamam de o homem das croques, não querem mais ter filhos. E aí a gente volta a comprometer a perpetuação da espécie. Por isso que hoje está tendo uma nova ordem mundial para restabelecer aí, para repovoar o universo.
aí a gente entra na nossa espiritualidade, que nós temos que acreditar em Deus, Sim, claro. sabe? O ser humano que não acredita em Deus, ele está perdido. Como é que funciona o médico e a religiosidade dele? Como é que andam? Andam juntos? Há um desequilíbrio? Tem hora que o médico se afasta da fé, tem hora que a fé sobrepõe a ciência. Como é que funciona no geral? É muito simples. Nós somos energia. Certo. Essa energia, ela é gerada pela fé. Se você não acredita em Deus, é muito complexo você falar de fé. Perfeito. Então, veja bem, eu, quando vou operar, quando eu vou Fazer um tratar um paciente procedimento. através de um procedimento cirúrgico, e aquele procedimento não está saindo exatamente como a gente queria, a gente sente nitidamente que tem uma força maior que move a gente naquele momento para as coisas darem certo. Então, eu acho que o médico, ele é mais próximo de Deus do que se imagina. Ele é um Porque instrumento se de não Deus, fosse né? isso, a gente serviria para quê nesse mundo? Porque Seria muito complicado. a ciência te O capacita, corpo mas é muito Deus é que te guia, perfeito. né? Na hora da cirurgia, é Deus que guia. Exatamente. Você, a ciência Então capacita, você certo? tem que acreditar em Deus acima de todas as coisas. E quando foi que Deus começou a surgir na sua vida, que você se entendeu como um ser humano espiritualizado? Eu acho que, assim, todos nós temos infância. A infância, ela foi feita para brincar, foi feita para se divertir. É, existe uma preocupação, mas não é uma conscientização real. A gente se depara com a espiritualidade no momento que você vê que você é incapaz de resolver o problema do teu próximo. Se você não consegue beneficiar o teu próximo, você fica perdido, sem chão. Então, só resta recorrer a Ele, recorrer a Deus. Isso é verdade. Então, aí entra a medicina. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que quem com certeza acredita, tem fé e respeita o seu próximo, ele já tem 50% do tratamento daquele doente. Porque ele vai mexer toda a sua energia para obter o benefício para aquele doente. Então, eu acho que é assim que caminha a religiosidade, É verdade. sabe? Mudando agora de alhos para bugalhos, eu sei que você é um excelente enxadrezista e é um exímio jogador de gamão. Desde quando você pratica o xadrez? Xadrez eu aprendi olhando, né? 8 anos de idade. 8 anos. Eu comecei mexendo peça, vendo meu irmão jogar e começamos a aprender assim, ao acaso. Agora, desenvolver o xadrez, eu acho que começou no Carmo, no Colégio Salesiano, né? Tinha campeonatos, o médico, ele tem um espírito competitivo na Muito sua grande. natureza. Verdade. Então, eu me vendo hoje como médico, eu consigo entender. Por quê? Porque no xadrez, o xadrez é uma competição. O xadrez, você está ali e está querendo ganhar o jogo. Tem a torre, tem o cavalo, tem o bispo, tem a dama, e você está arquitetando ali para conseguir vencer. A prioridade é o teu rei. Então, eu acredito que essa ação do xadrez desenvolve a mente, desenvolve o instinto competitivo e te prepara melhor para o futuro. Mas aí eu até te pergunto, que você tem uma visão holística, que eu sei, do mundo inteiro, Nem tanto. o que é que você acha do xadrez, por exemplo, na Rússia, na Síria?
Olha, na Rússia, eu te confesso que é um lugar onde é o berço hoje do xadrez, onde o xadrez se fez, apesar de ter nascido na Índia, foi onde lá que surgiu o xadrez, mas é na Rússia que o xadrez se fez mundialmente conhecido. E lá eles treinam xadrez desde a infância. As brincadeiras de jardim de infância já é com tabuleirozinho de xadrez, familiarizando com as peças. Não é de graça que os grandes campeões mundiais também, hoje, a gente pode citar vários, são russos, são pessoas, porque lá o governo incentiva. Na Síria, o torneio lá, eu já vi treinos, eu tenho dois sobrinhos lá que eles participam, onde eles jogam praticamente sem olhar tabuleiro, de olhos fechados, de costas um para o outro, e eles criam um tabuleiro imaginário e começam a treinar sem ver peças, sem ver a peça do outro, só com colocações mentais. Então, é claro que eles vão desenvolver grandiosamente o xadrez. Me diz uma coisa, já que você falou no xadrez de uma forma bem geral, dizem que tem países que estão querendo coibir o uso do xadrez hoje. Você acha que isso atribui-se a quê? Porque se ele é tão benéfico, desenvolve o intelecto, ajuda a memorizar, ajuda a estratégia, ajuda a ser mais competitivo. Por que estão querendo proibir alguns setores e alguns países do xadrez? A gente teve conhecimento aí de que algumas pessoas tendenciosas, eu só posso pensar dessa maneira, né? Porque é um jogo que ele tem muito tempo de existência. Antes ele era feito só para o rei, para a nobreza do país, porque se achava que com aquilo poderia desenvolver, de repente, nos súditos, o instinto de lutar Para defender o por algo rei. maior, Uhum. né? Porque aquilo é estrategista, o xadrez é extremamente estrategista. Mas aí outras pessoas chegaram e notaram que, poxa, por que que o xadrez é uma cor mais clara com uma cor negra? Aí vem gente que confunde as coisas e Atribui racismo ao jogo de xadrez. atribui, atribui algo que parece disforme. Não, a pessoa que joga xadrez, ela pode jogar com as peças claras, como pode jogar com a peça escura. Ela tem que saber jogar com as duas. O campeão mundial, ele não foi campeão com as peças claras. Agora, o xadrez ele é padronizado. As peças claras começam a jogar. E as peças escuras, elas também têm a sua prioridade ali de posição no tabuleiro. Agora, eu acho que algumas pessoas desvirtuando o princípio do jogo, elas começam a confundir o povo. Será que são as Confundir. mesmas pessoas que veem no jogo de sinuca, snooker, eles veem aquilo também como um jogo de hegemonia, de racismo, porque a bola que ataca é a branca, porque a bola que ela é branca, ela é maior, ela que é soberana. Porque, cara, eles conseguem ver racismo no jogo de bilhar. É impressionante como as pessoas que não têm compromisso, talvez, com a humanidade, estão preocupadas com alguns benefícios próprios ou politicamente falando, interesses. Você acha que isso vai acabar ou vai a tendência a agravar? Não, não, eu acho que Deus é só um, né? Deus é só um. E é o maior. Eu acho que com o tempo a raça humana ela vai se conscientizar de que o ser humano é sua imagem e semelhança. Ele nunca falou a cor dele. Entendi. Então, o pensamento do mal é a ausência do bem. Então, eu acho que o bem vai sobrepor. No futuro, nós vamos ter, assim, tudo de volta ao normal, Ah, não. sem manipular a opinião pública. Você acha que vai haver isso? Acho que vai. Acho que vai porque
Quem joga xadrez é um bom exemplo. Nem olha a cor das peças. Entendi. Ele joga tanto com uma como com outra. O que ele quer é estratégia, é muito interessante. É isso que domina o instinto do ser humano, entendeu? Perfeito. Eu acredito nisso. Acredito no Deus maior, então essas coisas vão ser E diluídas. assim como caminha a humanidade, você acha que hoje em dia está mais fácil ou mais difícil educar filhos? Você tem duas filhas e tem dois netinhos lindos, e uma inclusive herdou até a profissão médica também, igual o pai. É sinal que foi um bom pai, um bom médico, para o filho seguir o curso. Mas você hoje acha que você educaria seus netos do mesmo jeito que educou suas filhas? Eu acho que eduquei bem. Eu só tenho uma restrição hoje, né? Eu acho que a criança, ela não deve usar tanto o celular. Tela azul, né? Então, eu acho que ela tem que brincar. Porque quando eu falo, tua infância, eu penso eu brincando, eu correndo, né? Tive as Então, liberdades. eu acho que a gente não pode perder essa ligação, porque a criança é criança. A pureza da criança. Então, quando ela entra no celular, ela entra no mundo que ela fica muito influenciada. E essa influência pode ser negativa. Então, uma influência negativa, ela vai gerar desgraça. Entendi. E pode destruir uma família inteira, dependendo do que seja. Entendeu? Em relação a netos, eu acho que eles têm que sofrer uma educação pareada na religião, na família, né? Quem fala diferente disso, eu não respeito. Entendi. Eu não sou dessas pessoas que dizem, eu vou respeitar porque não quero me comprometer com a ideia. Não, eu não respeito. Quem não respeita a família é quem não honra pai e mãe. Ah, interessante. Abidão, temos Entendeu? mais uns 2, 3 minutinhos para acabar o programa. E eu queria que você usasse nosso canal, nossa câmera ali, e desse um recado para a juventude, para a geração, para os novos médicos, para as pessoas que você gostaria de deixar um pensamento com elas. A câmera é toda sua. Obrigado, Cassan. E a Connect By, ela é pioneira nesse tipo de pensamento, viu? Então, eu vou deixar uma coisa aqui que, para mim, parece pioneira também. Eu gostaria de deixar uma imagem forte para todos que estão assistindo de que o cérebro da gente, ele tem mediadores químicos. Tem mais de 40 catalogados e muito bem estudados, mas, na verdade, tem muito mais mediadores químicos. Há quem diga mais de 200. Então, esses mediadores, eles, a tua energia, ela é muito importante para eles, porque eles reagem em cada região do cérebro de forma diferente, como se fosse um preparado para um bolo. Um bolo de bacuri, um bolo de cenoura, um bolo de... Enfim, esse preparado todo é que dá origem aos fatores liberadores de nossos hormônios. Então, veja bem, se você não está bem contigo, se você não está bem afetivamente, se você tem um transtorno emocional que esteja afetando a tua produção desses neuroreceptores, você pode ter, a partir daí, doenças como câncer, doenças como disfunção erétil, doenças. Então, quando você for ao teu médico, faz uma reflexão primeiro. Vê como é que você está levando a tua vida. Vê se está legal. Vê se você realmente está fazendo aquilo que você acha certo. Aquilo que te dá orgulho em fazer. Essa é a mensagem final. Obrigado,
Obrigado pelas palavras. Depois eu gostaria que o nosso diretor colocasse o contato e a clínica do Dr. Raimundo Abidão para quem tiver mais interesse e mais informações. E hoje estamos encerrando o nosso programa, lembrando que esse programa é um oferecimento da Confrapag e Liberpay, que são duas empresas hoje ligadas ao ramo de pagamento e resolvem e desenrolam qualquer problema hoje no seu meio de pagamento. Nosso programa se encerra hoje e aguardamos você no sábado às 13 horas, precisamente sábado aqui na TV Livre Belém e através dos nossos canais livres, hoje nossos canais no YouTube e no Instagram. Boa tarde e até a próxima. Que Deus abençoe vocês.